programa Nordeste das Histórias da semana passada, vocês conheceram a história do Pildo, que se tornou o protetor da árvore do amor. E o programa Nordeste das Histórias de hoje vai contar a surpreendente e curiosa história do Barão de Ceará-Mirim, o Manuel Varela, e a sua esposa, a baronesa Bernarda Varela. Esta igreja, por exemplo, foi construída no ano de 1858 pelos escravos. E tem uma lenda que diz que ali embaixo existe uma baleia enterrada. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Nordeste das Histórias. E essa história vai ser contada por um outro barão, que é o Francisco Ferreira. Esse é o barão de hoje aqui de Ceará-Mirim, e é ele que a gente vai conhecer agora. Já estou batendo nessa porta enorme, que eu já sei que foi esculpida pelos escravos. Olá, barão! E aí, Alanzinho? Tudo bem? Quanta história, né? Quanta história, seja bem-vindo. Quantos segredos aqui existem, hein? E muitos, a cidade mais antiga do Rio Grande do Norte. Vamos entrar? Bora, sejam bem-vindos. Olha só o tamanho dessa porta, viu? E são portas que foram esculpidas a canivete. A canivete? À época não existia nenhum tipo de utensílio de marcenaria mais sofisticado, né? Então você pegava uma tora de ipê, ia na mata, buscava uma tora de ipê e ia lapidando até formar uma tábua para poder fazer a acoplação dela. Madeira maciça. E no caso aí é ipê. Ipê? Rapaz, datada de 1858. Pois é, barão. Eu fiquei curioso quando recebi essa história, e as pessoas estão cada vez mais curiosas. Porque, por exemplo, e a história de que embaixo dessa igreja tem uma baleia enterrada, como é isso? Isso. Na realidade, essa história ela surge assim que a igreja começou a ser construída. Havia uma santa de devoção aqui na cidade, que era Santa Águida. E a família Sobral tinha trazido, essa foi a primeira imagem que veio de Portugal para cá, e começou agora a ver o moído, como a gente fala no Nordeste. Isso. O moído foi grande. Por quê? Porque o padre que tinha feito o projeto da construção da igreja tinha dedicado ela a uma outra santa, que foi Nossa Senhora da Conceição. E aí aconteceu, a confusão foi grande, que o povo não queria que tirasse a santa, que o povo já tinha aqui. E começou a haver a confusão, até que o padre, o nome dele era Frei Serafim de Catânia, que foi quem projetou a igreja, ele disse: olha, a partir de hoje, quem tirar a santa do altar pode ter certeza de que uma grande baleia vai derrubar toda essa vila. E o povo começou a rir do padre. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou porque não fazia sentido ter uma baleia numa cidade onde o mar não chegava. Aí disseram: esse padre deve estar louco. Depois Agora, calma, segura. Essa história da baleia a gente conta daqui a pouco. O que aconteceu depois que o padre falou? Vamos lá. Eu falei do barão e da baronesa, o Manuel Varela. Isso. Eles foram, por exemplo, o primeiro barão e a primeira baronesa do Rio Grande do Norte. Né? Porque, à época, o que era o barão? Ele era um título concedido pelo imperador a grandes fazendeiros que compravam esses títulos na alfândega provincial. Por exemplo, eu quero comprar um título agora, né? Eu estou aqui e quero comprar um título de capitão. Né? No tempo do cangaço, né? Os títulos eram comprados também. Comprados. Então eu queria ser coronel, queria ser capitão, major, eu comprava. Nesse caso aí, a família nobre comprou o título de barão, no caso. A família, no caso do barão, que foi a família Varela, foi Manuel Varela, ele comprou o primeiro título de nobreza da história do Rio Grande do Norte. Ele pagou por esse título 100 contos de réis e muletado. Só para você ter ideia, em termos de dinheiro, Natal, que era a capital do estado, arrecadou na época 2 contos. Ele pagou 100 só para ter o título de barão. E se falando em poderosos, ainda tem uma curiosidade. Olha só, esses bancos aqui, eu não sei nem se eu posso sentar aqui nesse banco, porque eu sou pobre. Barão, quer dizer que as famílias ricas compravam os bancos. Por exemplo, essa família aqui é da família do barão. E aí eu não posso sentar, não. Antigamente, não era permitido às pessoas menos favorecidas entrar e sentar no banco da igreja.
Porque Nossa cada família, senhor de terra, senhores de engenho, tinha um nome gravado em letras garrafais no banco. Se você não pertencesse àquela família, você era convidado a se retirar da igreja de duas formas. Vamos encenar aqui. Vamos dizer que você é o menos favorecido. Sou eu mesmo. Senta no banco de um nobre. Sentei, Ele tô sentado no está banco. sentado no banco. O coronel olhava para a face dele, fazia aquela coisa do interior. Menos favorecido. Como é, meu? Acaso Aí ia não se está a encostando. ver que aqui não é um espaço E o adequado cara saindo do banco. para tal nível social. E empurrando na frente de todo mundo. Ia empurrando até a pessoa cair do banco. Essa era a forma elegante. Acaba caindo do banco a pessoa. E tinha a Que forma, arrumação é essa? e tinha a forma deselegante. Você senta aqui no Não, banco. não, peraí. Essa aqui é a forma elegante. Elegante. Essa de empurrar o cara por baixo. Isso. A deselegante, você estava sentado no banco. Tô aqui, tô sentado no banco aqui. O Não, eu não queria viver coronel, nesse tempo, não. o coronel chegava Sai do banco agora. e dava um grito em você. Não, não dê não, grito não. Se arretire do meu banco, sou infeliz. Suma! Minha nossa senhora. A pessoa tinha que sair na frente de todo mundo. Rapaz, era melhor Pense empurrando no mesmo. constrangimento. Era melhor empurrando. Isso Essa é só uma é, das histórias. Essa é uma das histórias. A edificação dessa igreja aqui foi feita pelos escravos. Isso. Os escravizados de vários engenhos da região, de vários senhores de fazendas e engenhos, bancavam a construção da igreja. E à medida que os donativos vinham chegando, imagine, esses escravizados traziam pedras na cabeça, certo? Do litoral. Os lugares mais rochosos que nós vamos ter aqui mais próximo seria Touros. Então, 65... Lembrando, eu estou falando isso nas estradas de hoje. Naquele tempo não tinha essas estradas. Então, o percurso vinha beirando o mar até chegar na ponta, Ou seja, na ponta bem do maior, rio, bem bem maior. maior. Até na ponta do rio e vinha beirando o rio até aqui. Então, tudo era muito difícil. E ainda tinha que ter o quê? Como não havia cimento, eles utilizavam bastante carro virgem, óleo de baleia e extratos minerais Pronto. para colocar sobre as pedras. Óleo de baleia, tá todo mundo querendo saber. Eu acho que já chegou a hora da gente contar. Houve um tremor depois que o padre falou: ó, essa santa não vai sair daqui não vai ter essa história aqui não. E se tirar a santa daqui, vai... Havia um grande tremor de terra. Depois de 2 semanas, o tremor aconteceu. Não, peraí, o tremor aconteceu de verdade. O tremor aconteceu de verdade. Isso não é história... Não, essa parte é Verdade. verídica. Só que o povo, à época, não sabia o que era o tremor de terra. Um abalo sísmico. Ninguém tinha estudo para isso. E o povo, como era muito leigo, começou a achar que era verdade. E que debaixo da cidade tinha uma baleia. Vários sobrados na parte de baixo da cidade racharam suas paredes. Os coronéis, por sua vez, temendo o que o padre tinha dito, todo mundo veio para a igreja, pedir perdão ao padre e deixou a santa que ele tinha dedicado, trazido a pedido do bispo de Olinda para ser a padroeira da cidade. E assim a baleia se acalmou. Detalhes e curiosidades, porque a igreja demorou 42 anos, 11 meses e 9 dias para ser construída. Então, imaginei 4 décadas. Eu estava aqui imaginando, tudo viu, isso. Barão? Olha só, o tamanho, a altura que tem essa igreja para os escravos naquela época, né, no século XIX, Isso. né, colocarem, porque não tinha equipamento. Você falou, Não por exemplo, havia. a porta foi talhada no canivete. Não tinha equipamento de serralheiro, de maçaneiro, nada disso. Então foi tudo muito difícil, né? Tudo Mas muito enfim, difícil. a história não para por aqui, porque as curiosidades são muitas. São muitas. Vamos visitar o engenho, né? Vamos. A grande casa e Isso. até o túmulo Do Barão. do Barão. Vamos lá? Bora? Vamos embora. Simbora. Pois é, meu amigo Barão, aqui é o engenho Verde Nasce, né? Isso, Ou seja, de nascer verde. isso. Eu já vi aqui, isso aqui, é o famoso passadiço. Isso, é o famoso passadiço, Né? porque Os na animais não época, passam, né, também? o coronel não queria os animais dentro da propriedade, aí mandou trazer esse passadiço. Essa cerca de ferro como um todo, ela veio da cidade de Manchester, na Inglaterra. Bem pertinho. Ela veio de navio até o Recife, do Recife ela veio para Macaíba e de Macaíba ela veio para cá trazida pelos escravos. Imagine um vão desse, essa cerca tem 175 anos de ferro Aqui. de fundição. Vamos entrar? Bora. Olha, aqui eu já estou vendo esse maquinário. Esse não é um maquinário
dos anos atuais. Não, esse maquinário, ele é original, ele foi trazido da cidade de Liverpool, na Inglaterra. Um maquinário desse que pesa 20 toneladas. Foi trazido também da Inglaterra, de navio até o porto, no Recife. Depois veio até Macaíba, lá veio rolando em troncos de coqueiro. Peraí, mas naquela época não tinha porto em Natal. O porto era em Macaíba. Em Macaíba, no Ferreiro Torto. Então vinha por dentro do rio. Isso, vinha no caso do rio Potengi ao Jundiaí, e de lá eles vinham empurrando em troncos de coqueiro, os rolos. Diga uma de coisa, coqueiro aqui, Barão, colocava a cana. Isso, aqui essa mesma cana. Isso, aqui é o processo, coloca-se aqui. A cana vai ser triturada, certo? O caldo dela vai escorrer por um duto até os tachos. Isso aqui. Isso, passa aqui o Passava duto, aqui dentro. segue até Vamos lá, vamos olhar. os tachos. Sabe o que eu imagino aqui, Barão? Era o tanto de escravos que trabalhavam Muitos. aqui dentro. Aqui, pelo tamanho da propriedade, aqui você tinha algo em torno de 250 escravos, pelo tamanho da fazenda. Olha, aqui Aqui é a um outro caldeira. equipamento. A caldeira. Que é a caldeira. Aqui funciona da seguinte forma, ali tem uma portinha aqui, que é a parte onde você vai jogar a lenha. Essa lenha vai aquecer o balão de vaporização e aqui o escravo libera o vapor, que não tem eletricidade na época, não havia ainda eletricidade. Isso eu estou falando de 185 anos atrás. Quando ele sobe aqui, esse vapor quente, como uma panela de pressão, joga o ar quente até a roldana, que é o que vai fazer ela girar. Aqui eles coavam esse caldo. Quantos litros aproximadamente? Ele tem que colocar aqui, no caso, 5.000 litros. Peraí, aqui tem os tachos, né? Tem os tachos. Esses são originais ainda. São os originais. Cada tacho desse, 1.000 litros, e ficava fervendo algo em torno de 250 graus. Que o Isso escravo, aberto do jeito que está aqui? do jeito que tá aqui. 250 graus. Isso, fervendo. Imagine só, a gente tá penando com 30 graus e o cara aqui, com esses tachos, a 200 e poucos graus. Isso. Aí aqui ele pegava essa pecinha que chama-se coco. O escravo pegava e fazia isso. Pegava o melaço quente, o caldo já no ponto de mel, e vai transportando, e tudo quente, jogando de um tacho para o outro. Para que ele fazia isso? Porque cada tacho desse tem uma fervura de grau diferente. No primeiro ele vai mais quente e lá no final ele está em torno de 110 graus, que é para dar o ponto do mel. Quando o mel vai endurecer, aí você faz a rapadurinha em tablete. Então, peraí, aqui tá a forma da rapadura. Aí a forma original da rapadura. Essa é a forma original. A original que ficou Isso aqui. do século Século XIX. 1840. 1840. 1840, olha só. Parte da história aqui nas mãos do Alanzinho do Povo. Será que é por isso que diz assim, rapaz, você ficou com cara de tacho, cara redonda? Também. Será que é por conta disso, né? E aqui do Aí. outro lado, Tem aquela famosa expressão, mel Mel de de furo. Explica por quê. por causa desse detalhe aqui, aqui é a forma chamada de pão de açúcar. Ela chega a pegar 160 quilos de açúcar, de mel. Os escravos pegavam um do lado, vamos aí, Alanzinho, bora trabalhar, que o negócio aqui é... Isso é aqui, valendo. por exemplo, Botava nas costas do escravo, isso aqui botava nas costas do escravo. isso, sobe aí. Aqui cada um, é o Isso, dois. ó. Pegava Botava aqui aqui, trazia o mel quente, o mel isso tava quente, quente lá do tacho. e levava assim. Levava assim, aí o mel ficava 5 dias escorrendo e tem um furinho. Por que mel de furo? Por causa do furo que existe dentro da Tem um forma furo aqui dentro do... para escorrer o mel. E o piso da casa de pulgar, por sua vez, ele é um piso declinado para que o mel escorra todo e lá no final ele faz a rapadura. Uma coisa que eu percebi aqui é o que não falta também, além de história, são morcegos. Eu não sei que tipo de morcego é esse, se ele pode nos atacar ou não, mas enfim, se tratando de fauna e de flora, a palavra é com o nosso especialista, nosso biólogo, o professor Cleiton Sancler. E aí, Alanzinho, eu fico aqui imaginando como é que seria essa baleia embaixo aí da igreja, viu? Ei, eu vi que você está aí no engenho e vi também que você visualizou alguns morcegos. Olha só, de 1.400 espécies de morcegos espalhados aí pelo mundo, aqui no Brasil existem 180 espécies. Dentre elas, 3 são hematófagas, se alimentam de sangue. O restante são aqueles morcegos dispersores de sementes, que se alimentam de frutos, dispersores de pólen, que se alimentam de néctar, e, claro, biocontroladores, que se alimentam de insetos.
Então os morcegos têm essa importância ecológica muito grande. É por isso que a gente não deve matá-los. Mas esses hematófagos se alimentam de sangue de outros animais. As interações com os seres humanos são raríssimas, mas precisa ter um certo cuidado, porque algumas podem transmitir raiva, que é uma doença incurável, tá certo? Então muito cuidado e deixe eles lá no cantinho e entender a importância de cada animal na nossa biodiversidade. Valeu, Alanzinho! Nós temos um riacho aqui, que é o Rio Água Azul, e lá na beira desse rio, os escravos pegavam o barro, lapidavam usando a coxa como molde. Daí aquele ditado do Nordeste, bem comum, fulano foi feito nas coxas, alusivo porque eles faziam esses telhados. Por isso que a telha tem esse formato. Tem esse formato de uma coxa humana. Então eles eram bem altos, viu? Eles eram bem altos. Pelo porque tamanho a telha da é bem coxa, grande. Escravizados acima de 2 metros de altura. Porque eles tinham que ser selecionados para que o telhado seguisse o mais alinhado possível. Daí o porquê foi feito nas coxas, que é quando você faz uma coisa, deixa pela metade ou faz uma coisa torta. Porque o telhado era todo torto, não seguia um padrão, porque cada escravizado tinha uma coxa de tamanho diferente. Eu tô vendo aqui umas marcas como se fossem dedos. Isso, são dedos. Ele lapidava o barro e tinha que fazer um desenho para que o senhor do engenho soubesse qual tinha sido o escravo que tinha feito a telha. São as histórias dos barões e dos engenhos. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Barão, aqui a gente está chegando na Casa Grande, era assim chamada, né? Estamos chegando na usina São Francisco, que era onde o barão morava, né? Deu origem à usina, que era o antigo engenho São Francisco, né? A Casa Grande e o cemitério onde está sepultado o barão. Aqui tem uma linha férrea, olha só. Essa linha férrea ela passava, porque antigamente havia aqui em Ceará-Mirim uma ferrovia interna só para transportar a cana de vários engenhos para a usina. Daqui levava para a usina. Isso, para a usina aqui. Barão, eu já estou impressionado com o tamanho dessa casa. Agora isso para a arquitetura daquela época, final do século XVIII, início do século XIX, você fazer uma edificação como essa aqui, aqui sim tem eira e tem beira, né? Tem eira e beira. Essa casa, o barão nasceu no sítio Veríssimo, no dia 25 de dezembro de 1802. E na primeira metade do século XIX, quando ele se casa com a baronesa Bernarda Dantas Varela, ele decide fazer uma reestruturação do palacete e em 1857 ele reestrutura e faz a casa com esse padrão como ela se encontra nos dias atuais. É uma casa estilo neocolonial. Nós temos aqui na parte de cima esse parapeito todo em ferro inglês, as janelas balcão, onde ele podia sair e contemplar toda a vista que ele tinha do engenho e dos seus serviçais. O barão se tornou, na época, comandante superior da Guarda Nacional do Brasil, então um homem influente na parte militar do Brasil, e depois ele se torna também político. Ele foi presidente da Câmara aqui da nossa cidade no seu primeiro biênio, 1829 a 1831, e depois entre 1837 a 1840. Depois ele se torna, a partir do decreto imperial de Dom Pedro II, aos 22 de junho de 1874, ele recebe o título de primeiro barão do Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos 4, né? Eu acho que foram isso, quatro barões. O primeiro barão foi o de Ceará-Mirim, Manuel Varela. O segundo foi da cidade de São José do Mipibu, Miguel Ribeiro Dantas. O terceiro foi da cidade do Açu, Luiz Gonzaga de Brito Guerra. Mas peraí, esse aí você tem descendência. Isso, eu tenho descendência que a primeira mulher do Barão do Açu, que foi Maria Mafora da Conceição, ela vem numa descendência de minha família lá da região de Caraúbas. E o último barão, que foi Felipe Neri de Carvalho, o barão da Serra Branca. Que na realidade essas 4 cidades, à época, eram as cidades mais influentes que nós tínhamos dentro do Rio Grande do Norte. Agora me diga uma coisa,
ele edificou essa casa e aqui próximo eles fizeram aquela capelinha, fizeram também o mausoléu, é aqui perto? Isso, porque à época a ideia da construção do engenho é como se fosse uma mini cidade. O engenho ele tinha o engenho central, que era a fábrica de produção de açúcar, a casa grande, a capela, uma senzala e um pelourinho. Isso era a estrutura de edificação colonial, que predominou até o início do século XX na maioria das fazendas do Brasil. Eu quero conhecer essa capela, é onde? Vamos conhecer agora. Vamos lá. Vamos lá. Barão, então, aqui pertinho da casa, que a gente saiu de lá agora, Isso. né? Então dá o quê? 100 metros, talvez nem dê isso tudo, né? Ele já projetou para isso? Já projetou para isso, porque inicialmente ele fez a capela, está aqui, e à frente da capela, a projeção dele foi colocar o túmulo perpétuo do Barão. Aqui, Isso. bem no centro, na frente da igreja. Bem na frente da igreja e em cima um cruzeiro esculpido em madeira de lei da época. Ele não usava o nome dele mesmo, que é o Manuel. O Manuel Varela, do Nascimento. Manuel Varela, ele não usava, usava Isso. isso aqui. Barão do Ceará-Mirim. E ali embaixo, aí você tem a data de nascimento, 25 de dezembro de 1802. E em 1881, de 1º de março, ele faleceu. E a época foi notícia em todos os jornais aqui do Nordeste, por se tratar do falecimento do primeiro nobre do Rio Grande do Norte. Aí, à época, quem ficou os cuidados de ficar à frente do engenho e de tudo mais foi a baronesa Bernarda Varela Dantas, que só falece 9 anos após. Aqui nós vamos ter uma cúpula esculpida em mármore, alusivo à figura do Manuel Varela, que ele foi comandante superior da Guarda Nacional do Brasil. Essa patente também comprada? Não, essa daí ele seguiu carreira militar. Essa aí foi carreira mesmo? Carreira militar. Então, como é ali, comandante? Comandante superior da Guarda Nacional do Brasil. Esse mármore é italiano, todo esculpido. Isso à época, quando ele recebeu o título de nobreza, veio, além de uma farda parecida com essa a qual eu estou usando, veio uma espada também e o diploma de barão, que custou 100 contos de réis emuletados. Agora eu vou aproveitar o ensejo e me diga uma coisa, pronto. Só dando uma paradinha aqui na história. Por que você hoje é conhecido como Barão? Barão de Ceará-Mirim? Já foi. Isso. Ficou a história. Mas você é barão e se veste como tal. Por que isso? Essa história, ela surge, Alanzinho, quando lá no passado eu comecei a pesquisar sobre a história da cidade e recebi um convite do Ministério do Turismo para criar um personagem para guiar os turistas que viessem visitar Natal, à época quando Natal foi escolhida como subsede da Copa do Mundo, em 2014. E aí eu sou ator, né? Eu tenho 46 personagens criados no teatro e o Barão, ele era um deles. Só que, claro, como o apelo histórico do Barão em si é muito grande nas regiões do Polo Canavieiro do Nordeste, aí a ideia de se vestir como Barão para fazer com que os turistas que visitassem a cidade de Ceará-Mirim de Natal pudessem ter um trabalho diferente. Não era só a história contada por um guia, a personalização, a história personificada, né? Do Barão contando a própria história. Aí. Então o turista que visita a cidade, ele faz uma viagem no tempo e na história, não só pelas fachadas, com eiras e beiras, mas literalmente com alguém do passado que volta, o Barão personificado. contando a história do Barão. Isso. Agora me fala uma coisa, isso aqui é um túmulo também? São túmulos. Aqui nós vamos ter já a parte de filhos e netos. Aqui ladeado, aqui à frente, nós vamos ter o barão e a baronesa e nas laterais os túmulos dos filhos. Com exceção aqui do neto, que foi esse túmulo aqui do primeiro advogado do Rio Grande do Norte. O 001 da OAB. Doutor Manuel de Gouveia Varela. Então aqui eles edificaram essa igreja, próxima à casa, a gente já esteve na casa, daqui a pouco a gente volta para lá, mas estou vendo que o pessoal está até dando uma organizada aqui na igreja, né? Isso. Hoje ela pertence à paróquia de Ceará-Mirim, quem faz a curatela dela é o Terço dos Homens. Aqui nós vamos ter à frente o padroeiro do engenho, que é São Francisco, a qual foi dedicado o nome da fazenda, e ainda preserva esse ladrilho que veio de Portugal, todo original. Então o piso ainda é todo original, né? Todo original. Isso A é época importante, bastante ladrilhos e
a igreja, aos poucos, está mantendo e preservando essa tradição aqui na cidade. É importante preservar a história, né? Você que está vendo essa história, que está gostando, por exemplo, se você está em alguma cidade do Brasil, se você pode preservar, preserve, tá bom? Vamos voltar na casa? Bora lá? Vamos lá. Barão, sabe o que eu estava pensando agora? Era exatamente no que está acontecendo. Por exemplo, o tempo vai passando e a nossa história se destruindo, se esvaindo, sem preservação, sem manutenção. Trata-se aqui de uma casa que conta a história não só da cidade de Ceará-Mirim, não só do Barão de Ceará-Mirim, mas do Rio Grande do Norte, do Brasil. Está aí, sem preservação e caindo aos pedaços. E esse clamor, Alanzinho, que nós fazemos às autoridades que preservem a história do nosso estado, porque preservar a história é fazer com que as futuras gerações elas venham ter um conhecimento sobre quem lutou lá atrás para garantir o que elas têm hoje, para quem lutou pela liberdade, quem lutou para dar tudo que essa geração tem, mas que muitas das vezes é jogado na história do esquecimento. E aqui eu faço um clamor, que as autoridades elas venham trabalhar a preservação, porque preservando a história cria no cidadão um sentimento de pertencimento cultural e histórico. E lembre-se que uma população sem memória e história preservada, ela não tem um futuro tão melhor para os seus filhos e netos. Pois é, até as palavras do grande Barão, obrigado de verdade. Tenho certeza que o Brasil inteiro aprendeu muito sobre a história do Barão de Ceará-Mirim. É a história da sua cidade, do seu estado, do nosso Nordeste. Domingo que vem, a gente está de volta com o Nordeste das Histórias. E no Nordeste das Histórias deste próximo domingo, vocês vão conhecer a história da Dona Benedita Maria da Conceição. Ela acaba de completar 117 anos e está entre as mulheres mais velhas do mundo. O que passa na flor, pisa na flor, não mata essa minha amor. Oferecimento Valmir Som, tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 99981-1824. VIKN, sua marca, nossa impressão. Adesivos, lonas, fachadas, tudo em comunicação visual.